Nós vamos começar então a nossa aula desse domingo, dia 11 de maio de 2025, Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães aí, Deus abençoe e dê sabedoria a cada uma de vocês. Nós vamos então começar a nossa aula, as figurinhas estão de volta. Vamos lá. Nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje a nossa ideia é estudar o capítulo 9. Então eu peço que os irmãos já abram a sua Bíblia em Atos 9 e deixe-a aberta neste capítulo. Atos 9 será o objeto do nosso estudo nessa manhã. Pode trocar? Ok. Muito bem, resolvido. No domingo retrasado, nós estudamos Atos 8, a chegada do Evangelho em Samaria. Eu me refiro a domingo retrasado, porque domingo passado eu não estava muito bem, estava afônico, sem voz. Inclusive, vale a pena destacar que a aula foi bem quente, né? Quando é o pastor Nelson, a aula é bem quente. Comigo vocês ficam bem quietinhos, não sei porquê. Mas a aula foi quente e eu estava com a voz ruim. A discussão foi tão acalorada que mesmo sem voz, eu pedi a palavra, eu não resisti à sã doutrina e quis falar também. Então, domingo retrasado, nós estudamos Atos 8. Veja só, capítulo 8, versículos 1b e 5... Nós temos aí a ideia da chegada do Evangelho em Samaria. Atos 8, 1b diz assim: Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, observem essa expressão, naquele dia. Que dia foi esse? Foi o dia do martírio de Estevão, em que ele foi morto, apedrejado, porque estava falando da palavra de Deus, estava cheio do Espírito Santo, e o capítulo 7 termina com a sua morte, com o seu apedrejamento. Então, naquele dia do apedrejamento de Estevão, você percebe, por exemplo, aí no final do versículo 1, a passagem da segunda para a terceira fronteira da evangelização. As palavras finais do versículo 1 são Judéia, fronteira 2, e Samaria, fronteira 3. Muito bem, agora veja o versículo 5. Atos 8, 5 diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então, nós já estamos aqui na terceira fronteira da evangelização. O evangelho tem avançado, a palavra de Deus tem sido pregada e em cumprimento ao que Jesus havia ordenado. Muito bem, hoje nós vamos estudar Atos 9. O tema que eu dei aí para este capítulo é o ministério de Paulo e de Pedro. Como já é do conhecimento dos irmãos, o livro dos Atos dos Apóstolos narram o ministério deles. No entanto, de forma mais destacada e detalhada, o livro enfoca mais dois apóstolos, Paulo e Pedro. Nós temos visto aqui, especialmente nos capítulos que já estudamos, o ministério de Pedro, mas agora Paulo vai aparecer em cena. Então, aqui no capítulo 9, são 43 versículos, nós vamos ver aí, mais ou menos metade do capítulo se destaca um apóstolo, e na outra metade vai se destacar o outro apóstolo. Então, o tema que eu dei aí, o ministério de Paulo e de Pedro. Inclusive, Paulo vai ser chamado ainda de Saulo de Tarso. Muito bem. Esboço de Atos 9. Eu sempre gosto de mostrar o todo primeiro, para depois nós irmos detalhando as partes.
dizem que os detalhes fazem toda a diferença. Eu cresci ouvindo isso, eu acho que faz muito sentido. Os detalhes fazem toda a diferença. O capítulo está dividido em 7 partes. Primeira, a conversão de Saulo, versículos 1 a 9. Segunda, a visita de Ananias, versículos 10 a 19. Terceira, a pregação de Saulo em Damasco, versículos 20 a 25. Quarta, o envio de Saulo para Tarso, versículos 26 a 30. Quinta, o crescimento da igreja, versículo 31. Sexta, a cura de Enéas, versículos 32 a 35. E sétima, a ressurreição de Dorcas, versículos 36 a 43. Então nós vamos iniciar, eu não sei se a gente vai conseguir chegar no final do capítulo, mas a gente vai avançando aí parte por parte. Se os irmãos quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, dentro do texto, dentro de Atos 9, vamos expor Atos 9, se os irmãos quiserem saber sobre o Armagedon, por exemplo, Apocalipse 16, numa outra ocasião, a gente explica, a gente estuda, ok? Então, Atos 9, eu me arrisco a responder sobre Atos 9. Vamos lá. Primeira parte, a conversão de Saulo, versículos 1 a 9. É preciso dizer, irmãos, inicialmente, que nós temos aqui neste capítulo a conversão mais importante do Novo Testamento, a conversão do apóstolo Paulo. É impressionante o que vai acontecer aqui, a conversão mais importante e mais, dentro da perspectiva humana, mais improvável, que é a conversão de Saulo de Tarso. Veja só, este fato, esse episódio da conversão de Saulo, ele é tão importante que ele é contado 3 vezes aqui no livro. Nós temos a história em Atos 9, depois Paulo vai contar novamente como foi a sua conversão em Atos 22, e depois nós temos pela 3ª vez em Atos 26, ele vai contar. O fato é extraordinário, a conversão mais importante do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, nós temos no Novo Testamento 27 livros, e ele é responsável pelo menos por 13. Há quem diga que ele escreveu Hebreus. Se essa teoria estiver correta, ele escreveu 14. Mais da metade do Novo Testamento é da autoria ou da pena do apóstolo Paulo. Um grande pastor, um grande missionário, um grande apóstolo, alguém de uma mente brilhante. Brilhante. Por exemplo, leia Romanos, que você vai ter muita dificuldade de entender, como eu tenho até hoje. Romanos é o Everest da teologia paulina. Então nós estamos aqui diante da conversão mais importante do Novo Testamento, contada 3 vezes, em Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Vamos ler aí, nós vamos lendo os versículos e avaliando os detalhes aqui. Versículos 1 e 2, Saulo persegue a igreja. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, Saulo, ele já havia segurado as vestimentas de Estevão, lá no final do capítulo 7, ele consentia, ele concordava com a morte de Estevão, com o apedrejamento, e o texto diz que ele respirava ameaças contra a igreja. E tem uma expressão interessante aqui, né? A palavra caminho no versículo 2, com letra maiúscula. Quando o cristianismo começa nos seus primeiros dias, como é que aquele povo era chamado? Como é que eles eram identificados? Hoje, esse nome cristãos, nós somos cristãos, seguidores de Cristo, esse nome é conhecido no mundo inteiro. Mas no início não. Quem segue Jesus é o quê?
Quem segue Jesus, qual é a nomenclatura que nós damos para isso? Então, aqueles que eram seguidores de Jesus, que seguiam os seus passos, eles eram conhecidos como aqueles que são do caminho. Caminho. Então, não tem esse nome cristão. Inclusive, é somente no capítulo 11, acho que no versículo 26, se eu não estou enganado, é que pela primeira vez aqueles seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Então, aqui por enquanto o que Paulo quer fazer é seguir pessoas que seguem Jesus, que são conhecidas como aquelas que são do caminho. O caminho aqui. Ele respira ameaças contra os discípulos do Senhor. E ele pede cartas, ele quer fazer algo legalizado, pede autorização das autoridades para fazer isso. Versículos 3 e 4, uma voz questionadora, veja só. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja, seguir os discípulos de Jesus é seguir a Cristo. A pergunta que é feita aqui, a voz que ele ouve é: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Veja que Saulo não perseguia diretamente a Jesus. Ele nem o conhecia tão profundamente, nem o considerava como um rabino, mas seguir os discípulos do caminho é perseguir o próprio Jesus. Jesus então pergunta: por que, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E depois é interessante que a gente vai ver, lá no capítulo 22, quando ele vai falar dessa história, ele vai colocando elementos novos, detalhes que ele não havia dito. Depois ele vai contar no capítulo 26, ele conta mais detalhes. Aqui não aparece aqui, mas lá na frente ele vai dizer assim: olha, era por volta do meio-dia quando isso aconteceu. E a luz que me apareceu, que me deixou cego, era mais forte do que a luz do sol. Era por volta do meio-dia, mas o sol perdeu o seu brilho quando eu estava diante dessa voz questionadora. Ele fica cego, inclusive, 3 dias aqui. Aliás, interessante, né? Você já experimentou olhar para o sol? Eu já, mas eu não indico. Eu não indico isso para ninguém. Se você olhar alguns segundos, 3 segundos para o sol, você fica ceguinho assim, por alguns instantes. Depois você abaixa a cabeça, fecha o olho, olha para baixo assim e você vai recuperando. Veja, e o sol é apenas uma criatura. Quanto mais a luz, a glória e o esplendor de Jesus Cristo. Então mais para frente ele vai contando detalhes. Era por volta do meio-dia, o sol estava forte, mas isso não se compara com a luz e o brilho de Cristo. Versículos 5 e 6, Saulo pergunta. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Verso 7, a reação dos seus companheiros. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Eles ouviram o estrondo, ouviram o barulho, provavelmente ouviram a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas não viram ninguém. Não viram ninguém. Versos 8 e 9, Saulo chega em Damasco. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Isso aqui é interessante, irmãos. Um homem forte, vigoroso, prepotente, arrogante, que tinha o objetivo de perseguir os cristãos, agora está cego, precisa ser levado por alguém
porque ele sabia o caminho de Damasco, mas agora, para onde fica Damasco? Em que direção está esta cidade? Um homem orgulhoso, que é quebrado pela graça de Deus. Então, nós temos aqui esse grande bandeirante da fé sendo transformado, quebrado e moldado pela graça de Deus. 3 dias cego, sem comer e sem beber, e sendo guiado pelas mãos de alguém. Então, nós temos aqui a conversão de Saulo, e isso vai reverberar, isso vai trazer uma grande importância para o Novo Testamento. Tire Paulo de cena, tire as cartas de Paulo de cena, o Novo Testamento estaria bem reduzido. Aqui está, portanto, a conversão. Eu sempre, quando se fala de conversão, por exemplo, eu sempre lembro de 2 personagens que são muito fortes e marcantes. Eu até falei isso no retiro lá, no nosso retiro esse ano. A conversão de 2 homens mais improváveis no Antigo Testamento, você tem Manassés, o rei Manassés, um homem, um demônio na terra. Manassés no Antigo Testamento, mostrando que a graça de Deus alcança homens como ele, e Saulo no Novo Testamento. Manassés e Saulo, homens transformados pela graça de Deus. Vamos ver o resultado disso. Segunda parte, a visita de Ananias, versículos 10 a 19. Toda vez que eu leio esse texto aqui, talvez você no lugar de Ananias faria os questionamentos que ele fez. Deus, aliás, Deus deu uma missão ingrata, para ele. Ananias, vá no lugar tal, deu o endereço, falou onde Paulo estava localizado lá, e ele começa a questionar. E eu não tiro a razão de Ananias. Porque, veja, Paulo poderia ter se convertido, mas poderia estar mentindo, blefando, para enganar, perseguir e maltratar. Então, veja só o que acontece aqui, a visita de Ananias, versículos 10 a 12, o Senhor vai falar com ele. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Interessante aqui, Deus pede que ele vá, ordena que ele vá, dá o endereço, fica na Rua Direita, lá em São Paulo, lá no centro. Não, é brincadeira, não é lá. Toda vez que eu ia em São Paulo, lá no centro, ali naquele centro velho de São Paulo, o Marco Zero da capital ali paulista, toda vez que eu passava pela Rua Direita ali, era inevitável não lembrar disso daqui. Aí eu ficava, será que era aqui que o Paulo estava cego? Ficou 3 dias cego aqui? Não, mas não, é Rua Direita, mas não é em São Paulo, certo? É em Damasco. Damasco é a capital de qual país? Qual? Síria. Muito bem, Síria que ficou vários anos nos noticiários aí, desde 2011, lá a Primavera Árabe, quando aquele ditador lá, o Bashar al-Assad, ficou vários anos até que o seu regime foi destruído recentemente. Então, se você quiser saber onde fica a Rua Direita, você vai ter que ir na Síria. Não é a direita aqui no Centro Velho, no Marco Zero de São Paulo. E veja, Deus disse para ele ir até lá, e ambos estão tendo uma revelação, uma visão, melhor dizendo, tanto o Ananias como o Saulo. O Saulo estava orando 3 dias sem enxergar, e Deus está falando ao mesmo tempo com Ananias, está falando com Saulo. Para o Saulo ele diz: vai chegar um homem aí, receba-o, o nome dele é Ananias, ele vem orar por você. É Deus trabalhando, lapidando, para transformar esse bandeirante da fé, o apóstolo Paulo. Aliás, o nome do nosso estado é Paulo, São Paulo.
por conta desse homem de Deus. A grande servo não existe, né? Ou ele é grande, ou ele é servo. Muito bem, versículos 13 e 14. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. É muito natural o que o Ananias está falando. Você também ficaria desconfiado, provavelmente. Como que ele vem aqui, a intenção dele é má, ele tem cartas nas mãos, ele tem a autorização dos principais sacerdotes para nos perseguir. O objetivo dele, a vinda dele, ele sai de Jerusalém, o centro da capital, o centro nevrálgico da fé, para ir até Damasco, e a intenção dele ao fazer essa viagem não é boa. E nós temos ouvido em Jerusalém quantos males esse homem tem feito. Não sabemos, provavelmente o Ananias deveria saber que o Estevão foi morto, que o Saulo segurou suas vestimentas. Esse homem é um perigo, esse homem é uma ameaça. A gente vai ver mais daqui para frente, nem mesmo os apóstolos acreditaram na conversão desse homem. Porque, irmãos, pensa comigo, você faz o mal a vida inteira. Aí daqui a pouco, do dia para a noite, você fala: agora eu sou crente. Não é complicado? Muito complicado. Eu vi uma história, por exemplo, não sei se é verdade, pode ser blefe também, que o maníaco do parque, aquela que ficou conhecido nacionalmente, dizem que ele se converteu. Agora, o que você diz disso? Minha percepção? Duas possibilidades. Primeira, pode ter se convertido, porque a graça de Deus pode alcançar o pior dos pecadores. Um monstro, como o maníaco do parque, pode ter se convertido. Segunda possibilidade, que é a mais provável, pelo menos para mim, que a minha fé é pequena. Um blefe dele dizendo que ele se converteu para que de alguma forma seja abrandada a sua pena e ele volte para a rua para fazer o que ele fazia. Porque se a graça de Deus não o alcançou, ele será quem ele era, com liberdade. Então eu acho que é melhor a gente não tapar o sol com a peneira, diante de alguns fatos. Pode ter convertido, mas pode estar demonstrando um falso bom comportamento para voltar para a rua e fazer o que fazia, até ser pego, até ser capturado. Então, não dá para criticar o Ananias aqui. Está dizendo: Senhor, os testemunhos em Jerusalém a respeito desse homem são os piores possíveis. Como que esse homem se converteu? Aí o Senhor vai falar com ele, né? Verso 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e rei, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Irmãos, esses dois versículos aqui, veja, olha que interessante. Guarde aí, os versículos 15 e 16 resumem todo o ministério de Paulo. Se você nunca leu, se você não sabe o que aconteceu com ele, Deus é mais ou menos, ele acabou de se converter e Deus está dando um resumo do que vai acontecer até o dia da morte dele. Veja, Deus diz assim: olha, pode ir, Ananias. Ele se converteu mesmo, ele vai ser um instrumento para mim. Ele vai comparecer diante dos gentios, diante de reis, diante de governadores. Aqui mesmo, no livro, ele aparece diante do rei Agripa, diante de governadores. Ele vai ser um instrumento para levar o meu nome para pessoas simples, para governantes. Versículo 16, resume tudo. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Olha que interessante. É uma espécie de mudança na chave. Deus diz assim: ele não quer fazer o meu povo sofrer? Qual é o objetivo dele? Fazer com que o meu povo sofra. E Deus inverte.
Ah, é sofrimento? É de sofrimento que você está falando? Então é isso daí. Então é isso aí que eu vou te dar. Você quer fazer o meu povo sofrer? Você quer saber o que é sofrimento? Deus inverte então. Então eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer mesmo, pelo meu nome. E o ministério, irmão, se eu tivesse passado 10% do que Paulo passou, eu não aguentava não. Eu não sei os irmãos aí, que tem uma fé mais robusta, né, tal, do que a minha. 10%. Segundo aos Coríntios 11, ele conta um pouquinho da história. Aí ele fala assim, olha, recebi 5 quarentenas dos judeus, fui fustigado com varas, em perigo de rios, em perigo entre patrícios, em perigo na estrada, em perigo em tudo quanto é lugar. Aí ele, por exemplo, naufrágio, 3. Se eu fosse fazer uma viagem de navio, se eu soubesse que Paulo está, eu não ia. Você vai? Não, Deus me livre. Deus me defenda. Sabe por quê? Porque assim, entrar no navio, o navio vai afundar. E não era o Titanic, viu? Ele diz assim, ó, naufrágio, 3. No final do livro de Atos, no terceiro navio já, ele chega numa terra, na ilha de Malta lá, segurando em tábuas. Ele diz que passou 14 dias num furacão, que ele chama de Euroaquilão. 14 dias sem ver o sol, 14 dias na voragem do mar, todos desesperados da vida. Se Paulo está no barco, eu não vou, a menos que você goste de emoção, muita emoção. Então, versículo 16, se você já leu, você sabe o que eu estou dizendo. Se você nunca leu nada de Paulo, o versículo 16 é um resumo de talvez 3 ou 4 décadas de vida. O versículo 16 resume cerca de 30 a 40 anos da vida dele. É de sofrimento que ele está falando? Pois eu vou mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Acho que o Ivan pediu a palavra, Ivan. Deixa eu só passar aqui, Ivan. Vamos ouvir o Ivan, que o Ivan vai nos livrar do naufrágio. Boa viagem, Ivan. Bom cruzeiro para você. Pastor, bom dia. Falando em números apenas, eu queria saber qual é a distância de Jerusalém até Damasco, porque a notícia correu muito rápido, né? Porque Ananias em Damasco já soube que Saulo estaria indo com cartas para fustigar os que criam, né? Certo, olha, sobre a quilometragem, a quilometragem eu acabei não vendo, mas se alguém conseguir ver aí, dar um Google aí para ver a quilometragem, qual a distância entre Jerusalém e Damasco para essa notícia correr tão rápido, né? Eu tinha visto aqui, eu tinha visto uma outra quilometragem, mas essa eu vou ficar te devendo. Daqui a pouco Pedro vai fazer uma viagem e eu consegui marcar no Waze aqui a quilometragem do apóstolo Pedro, mas aí, opa, já o Diego aqui já 325 quilômetros. Que cidade que a gente pode ir? 325. Daqui, hein? Quem é bom de Curitiba? Daqui a Curitiba, 350 quilômetros. Eu vou fazer outra viagem menor daqui a pouco, tá bom? Menor. 325. Obrigado, Diego. O final do texto aqui, então, versículo 16 resume todo o ministério e o sofrimento de Paulo. 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então,
permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então, graças a Deus deu tudo certo aqui. O Ananias vai, conversa com eles, ambos tiveram uma visão. O Senhor falava ao mesmo tempo com Ananias e com Saulo de Tarso. Ele foi batizado, aquela questão que nós falamos na última vez. Paulo estava num quarto, provavelmente, numa cama, cego. E aí a questão, provavelmente, ele tenha sido batizado no método que nós adotamos, que é o método da aspersão. E depois de 3 dias sem comer, e a pessoa está com fome, então agora é hora de comer, se alimentar, ficar fortalecido e seguir a vida. Veja só mais um pouco aqui do texto, a terceira parte. A pregação de Saulo em Damasco, versículos 20 a 25. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Então, interessante aqui, e logo pregava. Oi, pois não, pode falar. O microfone vai chegar aí para você. Obrigada. Quando ele recuperou a visão e ele ficou cheio do Espírito Santo, dá a entender, não, a gente tem certeza que ele ficou cheio do poder de Deus. A partir daí já começou a fazer a obra, né? Sim, aliás é interessante, vale a pena destacar o seguinte: Paulo, ele era um profundo conhecedor da Escritura, certo? Ele era aluno de Gamaliel, ele era fariseu, um mestre da lei. Ele conhecia muito bem a Bíblia. E sempre quando a gente fala de Bíblia, qual Bíblia? Qual é, por exemplo, qual era a Bíblia de Josué? Quantos livros tinha a Bíblia de Josué? Quantos? 5, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, porque a Bíblia ela vai sendo construída ao longo dos tempos, dos séculos. A Bíblia de Paulo tinha 39 livros, que era o Antigo Testamento. E ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Há quem diga que ele, se deixasse, ele decorava os 39 livros. Ele conhecia muito bem, com um detalhe: ele conhecia o Antigo Testamento e estava perseguindo os do caminho, querendo matá-los, com isso entendendo que estava oferecendo culto para Deus, e lia os 39 livros e não conseguia enxergar Jesus. Ele não conseguia. Porque, veja, no versículo 22 tem uma expressão interessante, que às vezes passa desapercebido nossa: demonstrando que Jesus é o Cristo. Mas como é que você demonstra? Para você demonstrar alguma coisa, você precisa ter conhecimento. Alguns estudiosos entendem que Saulo, quando ele é levado, ele vai para Tarso daqui a pouco, ele fica no anonimato um certo tempo, provavelmente 3 anos, esquecido, num canto. E lá o que ele fez? Ele, após a sua conversão, ele falou assim: eu vou reler o Antigo Testamento. Eu vou reler a minha Bíblia e tudo aqui, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eu vou ler. Agora veja, eu passei aqui em Gênesis 3,15, quando tem uma promessa lá que virá alguém que vai ser picado pela serpente,
mas esse alguém vai esmagar a cabeça da serpente. Opa, é Jesus. Então ele vai reler tudo e encontrar Jesus aonde ele nunca havia visto, aonde ele nunca havia encontrado. Então, como é que você demonstra alguma coisa? Com conhecimento de causa. Posso chegar aqui na frente e falar de arquitetura? Não é minha praia, não entendo. Certo? No máximo vou falar uma data aqui, uma ou duas datas decoradas, raramente. Veja, então, demonstrando que Jesus é o Cristo, ele relê o Antigo Testamento. No versículo 20, olha a diferença. No versículo 20 diz, afirmando. Olha a progressividade. No verso 20 ele afirma. No verso 22 diz que ele demonstra. No verso 20 é um neófito. É um novo convertido. Ele afirma, esse é Jesus, o Filho de Deus. No versículo 22 ele demonstra. No versículo 23 já estão querendo matá-lo. Certo? Ele precisa se esconder, há um plano para tirar a sua vida e ele precisa fugir. O versículo 25, já pensou, você sai de uma cidade, você está numa cidade, num local, e você não sai pela porta. Porque o normal é você, quando terminar aqui, você vai sair pela porta, né? Já pensou o pastor saindo aqui pela janela, aqui pela muralha? Mas o que foi? Querem pegar o pastor. Não é porque ele está 325 quilômetros fugindo de Jerusalém para Damasco. O pastor descendo aqui num cesto. Percebam que nós estamos no mesmo capítulo e o versículo 16 já está se cumprindo. Tá ou não está? Porque o versículo 16 diz, eu vou mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele já está sofrendo. Veio muito rápido. E já querem tirar a sua vida, ele tem que descer. E lá na frente, anos depois, ele vai contar essa história. Um dia me tiraram da cidade pela muralha. Vamos ver, ele conta essa história anos depois. Segundo aos Coríntios 11, ele vai falar desse episódio aqui. Vamos lá, por favor. Segundo aos Coríntios 11. Versículos 32 e 33. Aliás, no capítulo 11, a partir do versículo 24, ele vai falando do seu sofrimento, né? Foi ali que eu falei assim, dos 3 naufrágios. Se ele está no navio, não entre porque é furada, é barca furada, certo? Versículos 32, anos depois ele vai contar esse episódio em que ele saiu num cesto pela muralha. Verso 32, em Damasco ele acabou de se converter. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Olha, é interessante, a Bíblia ela não está escrita em ordem cronológica, né? Então ela vai e volta, esse episódio ele é citado posteriormente lá na frente. Muito bem, vamos avançar mais um pouco, que eu queria falar de Pedro também. Quarta parte, o envio de Saulo para Tarso, versículos 26 a 30. Essa é uma história conhecida, por isso que eu estou dando uma acelerada com os irmãos. Verso 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Então a notícia correu, já está em Jerusalém, ele procurou se juntar com os discípulos, ninguém acredita. Claro, porque é um fato
extraordinário, um homem perseguidor, um homem insolente. Aliás, irmãos, tem um detalhe, né? A conversão é um milagre. Às vezes a gente diz assim, mas nossa, eu tô na fé já faz muito tempo, muitos anos, e eu nunca vi um milagre. Nunca aconteceu um milagre comigo. Nunca fui curado de nada. Não, pelo menos um milagre já aconteceu na sua vida. E na minha também. Qual? A conversão. Porque veja-se, se nós estávamos mortos, Efésios 2, e Ele nos deu vida, quem está morto agora está vivo, o nome disso é ressurreição. E ressurreição é um milagre. Você e eu somos frutos de um milagre da graça transformadora de Jesus Cristo. Todo mundo duvida porque não é todo dia que a gente vê um milagre. Algo fantástico, extraordinário. É por isso que a gente duvida. Aliás, é mais fácil duvidar. É ou não é? Sempre é mais fácil. Lembram-se quando Jesus apareceu para os discípulos que Tomé não estava? Chegaram para Tomé e disseram assim, olha, ele esteve aqui. Jesus ressuscitou e ele esteve aqui. Aí Tomé diz assim, se eu não vê-lo, se eu não tocar nele, se eu não colocar minha mão nele, jamais vou acreditar. Depois tem o encontro que nós sabemos, e aí Jesus pergunta assim, Tomé, porque você viu, você creu? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, essa descrença, e o que eu destaco aí no verso 26, essa descrença ela é muito natural, porque não é todo dia que você vê a transformação de um homem de alta periculosidade, por assim dizer. Isso até hoje é assim, né? Quando a gente ouve dizer que alguém se converteu, alguém que tinha uma vida muito errada, muito atrapalhada, devassa, a gente fica questionando se de fato isso aconteceu. E aqui entra em cena um personagem chamado Barnabé, né? Lembra do Barnabé lá, da musiquinha, né? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, homem bom e piedoso, homem cheio de fervor e fé. É o Barnabé que era um homem de Deus, que tenta aproximar Paulo dos apóstolos. E aí no versículo 29, nós vimos no 25 que ele tem que fugir pela muralha. No versículo 29 já querem matá-lo, em resultado do que o 16 havia dito. Eu vou mostrar para ele, e muito rapidamente isso acontece, o quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí, quando você está meio desacreditado, você vai para a sua terra natal. Foi o que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo. Ele vai para Tarso, ele é Saulo de Tarso, uma importante colônia romana daqueles dias. E é aqui, nesse momento, que os estudiosos entendem que ele vai para o anonimato. Ele fica de molho, 3 anos, estudando, relendo o Antigo Testamento. Há quem diga que Jesus havia aparecido para ele, o próprio Jesus se revelou para ele. Isso explicaria, por exemplo, a mente que ele tem, o brilho que ele tem, a teologia fora do comum que ele tem. Então, talvez Paulo tenha visto, Jesus tenha aparecido para ele mais algumas vezes, além desta, do que ele, as pessoas até falam assim, né, que ele estava indo, que ele caiu do cavalo, né? Mas é interessante, não fala de cavalo nenhum aqui no texto, né? Então a gente conta uma história, põe um cavalo, tira o cavalo. Esses dias eu fui em Santos, peguei uma chuva, tal, estava aqui, peguei uma reta, e a Rosângela acelera. Eu falei, não posso acelerar, porque eu não sei o que tem pela frente aqui. De repente eu começo a acelerar, tinha um cavalo na via. Falei, caramba, só faltava essa, um cavalo. Em Santos. Que rua, sei lá. Rua direita. Rua direita. Quer o número? Essa foi boa, né? Não, o Waze me levou para uns negócios, para umas entradas lá, Vanusa. Aí tinha um cavalo, eu falei, calma, deixa o cavalo passar, Rosângela. Aí o cavalo passou, tal. Eu batizei ele carinhosamente de Pangaré. Tal. Não, brincadeira.
Mas a história do cavalo é verdadeira. O fato é que, tudo isso para falar do cavalo aqui, porque o Paulo caiu do cavalo. Não é nenhum cavalo descrito aqui no texto. Muito bem. Então, essa saída dele para o anonimato, esse aprendizado com o próprio Cristo, vai fortalecê-lo. Vamos caminhar mais um pouco aqui. Essa daqui é curtinha. O que nós temos aqui é Lucas falando sobre o crescimento da igreja. Isso aqui é algo interessante. De vez em quando, Lucas para o que está falando, de contar os fatos para fazer um resumo. Como é que vai a igreja? E aqui então é uma espécie de relatório. Ele dá um relatório. Ele está falando de Paulo que se converteu, que desceu pela muralha, que as pessoas estavam querendo matá-lo, e agora ele para dar um resumo, um relatório. É como se alguém dissesse, como é que vai a igreja de Praia Grande? Aí alguém fala tudo. Nós tivemos aqui a Semana da Família, depois tivemos a primeira noite missionária, tivemos a homenagem aqui, as crianças aqui na frente, umas querendo cantar, outras querendo correr, outras querendo fugir, o pai segura. Então alguém para e dá um relatório. E a Raquel controlando todas elas lá. Vamos lá, regendo todas os infantes. Versículo 31, um resumo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. É curioso Lucas dizer isso, que a igreja tinha paz. O Paulo é um combatente a menos, né? Você tem um guerrilheiro a menos. A igreja, na verdade, tinha paz, porque sai de cena esse homem bravo, esse homem valente que trabalhava contra, agora ele trabalha a favor. Então ele expande aí os limites, né? Judeia, que é próximo a Jerusalém, Galileia ao norte. Lembra que alguém falou certa vez, da Galileia ou de Nazaré pode vir alguma coisa boa, é o norte, né? E Samaria. Então a igreja edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Então, deu relatório, como é que está a igreja veio uma paz, e ele continua então narrando. Eu queria só encerrar aqui, agora sobre Enéas. A cura de Enéas, versículos 32 a 35. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aqui interessante, né? Você percebe a ação agora do outro apóstolo. Então Lucas até agora estava falando de Saulo, o início, a conversão, a perseguição. Ele desce pela muralha, já querem matá-lo. Saulo está escondidinho, 3 anos lá em Tarso, relendo as escrituras. Lucas dá o resumo aqui, um relatório, e agora ele muda para Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro estava em Jerusalém. Ele ficou lá, diz o texto lá no final do capítulo 7, que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, exceto eles. Mas agora Pedro resolve sair um pouco e vai na cidade de Lida. Ele encontra esse homem aqui, o Enéas, paralítico, e no versículo 34 você vê a autoridade de Pedro, né? Ele diz: Enéas, levanta-te. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te. E o texto fala que ele imediatamente se levantou. Eu acho interessante as curas de hoje em dia, né? As curas que passam na televisão, os curandeiros da fé. O líder lá manda a pessoa se levantar, e depois a pessoa sai lá mancando,
cambaleando, e diz que está curado, mas depois tem que ir para fisioterapia, acupuntura, e outros nomes aí. Eu ia falar shiatsu, mas eu não sei o que é isso aí. Foi o que me ocorreu na minha mente aqui. Então assim, ou cura ou não cura. Está curado, mas depois você precisa fazer 10 sessões de fisioterapia. Você precisa se aprumar aí, andar direito. Imediatamente, um homem que está 8 anos na cama, paralítico, o Enéas, ele se levanta e é curado pelo Senhor. A autoridade de Pedro. Aliás, Pedro está muito em evidência nesses dias por conta aí do catolicismo romano, né? E no versículo 35 tem algo interessante que vale a pena a gente destacar. Fala que os habitantes de Lida e Sarona se converteram. Agora só um detalhe. Eles se converteram não pelo milagre. Porque tem gente que confunde. O milagre não é o evangelho. Às vezes a gente acha que se nós tivéssemos uma igreja milagreira, milagre aos montes, teria mais conversão. O milagre não é o evangelho. O que realmente muda o coração do homem é Deus. É a sua graça, não é o milagre. Nós temos várias gerações na Bíblia que experimentaram muitos milagres, como a própria geração de Jesus. Mas foi uma geração incrédula. Quando Lucas diz que esses habitantes se converteram, não é necessariamente pela cura do Enéas, é pela proclamação do Evangelho. A dona Araci pediu a palavra. Diga, dona Araci. O milagre da conversão é um dom de Deus. Deus sabe aqueles que são teus. Quantos são o que conhece a Bíblia, que estuda a Bíblia, que são teólogos, que também está dentro da igreja e não são convertidos? O momento certo, o momento igual Paulo. Assim é na nossa vida. É Deus que nos chama, é Deus que nos converte. E por isso, o que a gente estudou da Bíblia, a gente tem que começar a fazer tudo de novo. Por que agora eu sou diferente? Por que eu mudei drasticamente? Porque esse milagre me alcançou. Eu tenho que ver aonde que eu estava andando e se deparar o que eu era, o que eu sou agora. É essa transformação que Deus nos faz e nos alcança. E vai alcançar ainda muitas pessoas. Exatamente, né? Quando o Senhor nos converteu, eu lembrei de domingo passado, viu, dona Araci? E o livre-arbítrio? Fecha parênteses, tá? Deixa eu só terminar aqui mais 5 minutos para eu falar um pouco da Dorcas. Sempre que eu ouço falar da Dorcas, eu encaixo ela direitinho na SAF, né? Se tivesse a SAF naquela época lá, ela seria talvez a presidente, estava na liderança lá da SAF, da Igreja Presbiteriana de Jerusalém. Veja só, Lucas destaca uma cura e agora destaca uma ressurreição. Veja aí, vamos ler, só ler e aí a gente termina. Aí eu passo aquela quilometragem que eu estou devendo para o Ivan. Versículo 36, veja só. Havia em Jope uma discípula por sobrenome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, aqui eu sei, viu, Ivan? Aqui eu sei a quilometragem, vou passar para os irmãos, caso os irmãos queiram fazer uma visita lá. Como Lida era perto de Jope, eu pesquisei, 17 quilômetros. Perto, né? E aí eu sei até da referência geográfica também. Estou melhorando, hein? Eu chego lá. 17 quilômetros é daqui para a congregação do Parque das Bandeiras. 15, 16, 17. Então, veja,
aconteceu a morte da Dorcas. Pedro estava lá lá no Parque das Bandeiras. Vamos chamar Pedro para informar o que aconteceu. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele é um apóstolo. A sombra dele cura. O lenço de Paulo cura. Vai lá e ainda vai demorar um pouquinho. Não tem carro, não tem Uber, tá? Em 20 minutos você chega no Parque das Bandeiras, né? Quando eu vou lá, 20, 25 e tal, se não estiver chovendo, trânsito, farol, cavalos ou algum animal, um outro animal que ainda não apareceu, essa é a distância aproximada. Então Pedro está lá no Parque das Bandeiras, chamem-no aqui. Como Lida era perto de Jope, 17 quilômetros, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Venha rápido. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Simão na casa de Simão, certo? Ele está na casa do Xará. Ele está na... O que é um curtidor? Curtidor não é um curtir. Eu vi lá um negócio e... Não? Não é isso? Tá certo. Um curtidor é alguém que trabalha com couro, né? Couro. Então ele ressuscita a Dorcas, ele está cheio do Espírito Santo, do poder do Senhor, a notícia se espalha, claro, alguém morreu, alguém ressuscitou, rápido, sem redes sociais, isso vai se alastrar. Eu fico pensando se Jesus tivesse vindo nos nossos dias, com redes sociais, com internet, com coisas simultâneas, o caos que não seria, né? Sem nenhuma rede social, ele não tinha tempo nem de comer. Triunfante, né? E aí diz o texto que ele ficou muitos dias em Jope. Às vezes eu brinco que ele resolveu tirar umas férias, né? Eu vou para a praia. Vou tirar uns dias na praia lá. Ele ficou hospedado na casa do seu xará, o Simão, o curtidor. Muito bem, depois isso vai desencadear um outro episódio e a gente continua na semana que vem. Alguma pergunta? Alguma colocação? Alguém quer curtir algo? Cristina, diga. Ah, é? Ah, ok. É que o Diego havia falado aí, mas esse Waze aí está com problema aí, viu? Esse Google Maps aí tá dando uma diferença. Muito bem, vamos ficar em pé, vamos orar. Eu vou pedir.